Boa tarde, Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria enorme do Frei Rinaldo e do melhor time da televisão brasileira que se reúne agora para entrar no seu santo e abençoado lar e oferecer nesse sábado à tarde. Você está descansando, já colocou o pé no freio, é o seu momento de descansar, mas descansando e cuidando da sua saúde. Por isso que estamos aqui, porque nós queremos cuidar de você, queremos cuidar da sua saúde, queremos cuidar da saúde da sua família. E é tão bom estar com você. Lembrando que você pode interagir conosco, minha gente. Claro que sim, pelo 12, o nosso WhatsApp. Olha o nosso WhatsApp, 12 99707 4730. Repetindo, 12 99707 4730. E para você saber os bastidores, tudo que acontece aqui no nosso programa Saúde e Fé, nós temos uma página no nosso Instagram, minha gente, que é @programa Saúde e Fé. Curta essa página e interaja também por lá. Aliás, dê sugestões do tema que a gente vai atrás. Então sejam todos bem-vindos com muito carinho, viu, gente? E vamos trabalhar. A gente sabe que a boa saúde dos nossos ossos e articulações é um dos itens essenciais para a nossa longevidade. As dores e inflamações decorrentes de doenças como artrite e artrose, por exemplo, estão entre as principais queixas das pessoas acima dos 60 anos, fator que compromete e muito a qualidade de vida na velhice. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 18 milhões de pessoas vivem com artrite reumatoide no mundo e por serem enfermidades comuns, é importante entender qual é a diferença entre artrite e artrose e descobrir maneiras de preveni-las e tratá-las. E quem vai conversar conosco hoje, que a gente vai receber aqui em nossa salinha da saúde, é a nossa queridíssima médica especialista em dor, minha gente, a doutora Mariana Aquino, que a gente acolhe com muito carinho. Boa tarde, doutora. Que alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito obrigado pelo carinho de estar aqui conosco nesse sábado à tarde, entrando em milhões de lares, para poder ensinar um pouquinho, compartilhar um pouquinho como evitar essas dores. O brasileiro sofre muito de artrite e artrose? Bastante. Vamos conversar um pouquinho, doutora? Vamos lá. Vamos conversar. Minha gente querida, a doutora Mariana já está aqui, então é a sua oportunidade também de você já ligar para o seu vizinho, ligar para a sua vizinha. Olha, o programa em Saúde e Fé já começou e o assunto que interessa é para você, vizinha. Então pode ligar para lá com muito carinho, viu? Doutora, quando a gente fala artrite e artrose, estamos falando do quê? Do esqueleto, do osso, do músculo, da cartilagem, do quê? Muito bem observado. Estamos falando de dores nas articulações. Vamos lembrar o que é articulação, sabe? As famosas juntas. As juntas? Junta tudo ali? É, não vamos jogar fora, a gente vai aprender a não jogar fora essas juntas, tá? Então, as articulações são as dobradiças do nosso corpo. Então, artrite e artrose acometem as nossas articulações de maneiras diferentes. Todo movimento que a gente tem, o pé, a mão, o cotovelo, o joelho, ali são essas dobradiças? São essas dobradiças. É uma palavra que eu gosto de explicar bastante para os pacientes. Aqui, por exemplo, a gente tem um joelho. Tá? Então, para a gente ter essa movimentação, como se fosse uma porta abrindo e fechando, tá vendo? Então, a gente tem a parte óssea, a parte de tendão, de menisco, de cartilagem. Então, é um componente. Então, é a articulação que a gente fala que vai ser um probleminha aí. Então, o nosso tema de hoje é focado nas articulações, nessas dobradiças. E quando a gente fala ite e ose, né, tem uma diferença, não tem? Tem uma diferença importante que é o que vai distinguir artrite de artrose. Então, a gente já começa a explicar para o pessoal de casa. A artrite, a gente vai resumir bem simplista. Aqui, a gente até tem uma Isso, daí a gente já vou explicar. A artrite é uma inflamação. Artrite é uma inflamação da articulação. Enquanto a artrose é uma degeneração. Desgaste. Um desgaste. Tá acabando ali o que precisa ter. Geralmente, aqui voltando para o modelo, a gente está perdendo essa cartilagem. Tá bom? Esse desenho tá muito legal porque a gente consegue, apesar de a gente sabe que são as articulações. No dedo a gente tem bastante articulação, né? Só que as deformidades são diferentes. Os sinais que a gente observa são diferentes. O dedo na artrite ele vai ficando mais defeituoso, vai ficando mais tortinho. Enquanto na artrose, geralmente na articulação ela fica mais redondinha. Então são sinais bem... Às vezes o pessoal de casa, o leigo, ele não consegue entender muito bem a diferença. O que eu tô sentindo? Meu dedo tá esquisito, meu dedo tá com carocinho.
Ele não vai saber se é uma artrite ou se é artrose. Por isso que é tão importante passar por um especialista. Não só ouvir a receita milagrosa da vizinha, entendeu? A gente vai passar. Então, assim, o primeiro destaque é isso. Apesar das deformidades, elas são diferentes. Então, o médico ele tem um olhar muito treinado para avaliar essa diferença. O que a gente sente, né? Vamos tentar ver esse quadro aí. O que a gente sente? Poxa, porque dói tudo, né, doutora? Exato. Dói pelo desgaste ou pela inflamação, dói, né? Como que eu sei diferenciar? O legal é que na artrite, na artrose, a gente tem essa diferença da dor. Elas vão doer, mas a gente tem alguns sinaizinhos, algumas pistas para a gente poder identificar durante a consulta. Às vezes o próprio paciente já vai falando sem a gente perguntar. Como que dói a artrite, geralmente? Ela vai dar uma rigidez. Artrite, inflamação. Nessa inflamação. Vamos falar primeiro da artrite. A pessoa não quer nem mexer, porque Exato. se mexer E geralmente é de manhã, sabe, Frei? De manhã, quando tem essa fala do paciente. Doutora, eu passo o dia bem, mas assim, de manhã eu acordo com a minha mão. Geralmente, por que a gente fala tanto da mão? Porque as primeiras articulações acometidas são as articulações menores das mãos e dos pés, e geralmente de uma maneira bilateral. Então já são mais pistas que a gente tem. O paciente fala assim, doutora, eu acordo com a minha mão dura, travada. Então a gente tem a rigidez, a dor e tem o edema. O que é o edema? É o inchaço. Sabe quando eu acordo com a minha mão inchada, fica vermelha, fica dolorida? Esses são sinais de dor da artrite. Da artrite, os mais uma inflamação. Então, a artrite, inflamação. A inflamação, pessoal. Ou seja, está tudo lá, a cartilagem está lá, mas está tudo inflamado. Exato. Tem um quadro inflamatório aí. Exatamente. A artrose, ela vai doer de uma forma mais a longo prazo, de médio a longo prazo. Vai se dando um sinalzinho de dor aqui, outro lá. Geralmente não é bilateral, como a gente observa com bastante clareza nas artrites. Então a gente já tem uma diferença, já não é bilateral. O paciente acorda melhor do que pior. A pessoa pode ter as duas coisas ao mesmo tempo? Pode. Pode? Pode ter, porque eu posso ter um desgaste e uma inflamação. E a inflamação. E aí é um quadro um pouco mais rico, um pouco mais difícil, mais delicado. Mas voltando para a artrose, então a gente tem essa dor, que é mais a médio a longo prazo, ela vai acontecendo, ela não é uma dor tão súbita, tão irritativa. Ela pode aparecer um edema, mas é um edema mais discreto, é um edema mais frio, que a gente chama, diferente do edema da artrite, que as articulações, as juntas, ficam quentinhas mesmo, diferente da artrose. Então, a gente tem esses sinais. A intensidade da dor é mais na artrite ou mais na artrose? Mais na artrite. Na artrite. Obviamente, a gente tem quadros de artrite mais controlados, que tem uma dor bem mais baixa, e temos casos de artroses mais avançadas, por exemplo, um joelho que não tem nada de menisco, já tem um monte de osteófito. Osteófito é aqueles ossinhos que crescem extras, então a gente chama de osteófito. Se eu vir lá de casa, pessoal, osteófito é isso. Aquele biquinho é o famoso biquinho de papagaio. É osteófito, esse nomezinho. Osteófito? Osteófito. Quando aparecer no exame, já sabe o que é. Saúde, fé, cultura, meu Deus, que maravilha, né? Então é isso. Então, quando eu tenho uma artrose muito importante, eu posso ter dor. E uma artrite controlada, eu posso ter menos dor. Mas, de uma maneira geral, te respondendo, sim, a artrite geralmente dói mais. Mas, voltando agora para a artrose que é esse desgaste da cartilagem. Com esse desgaste, doutora, porque a cartilagem está ali para separar um osso do outro osso, etc., para fazer aquela movimentação. O atrito, enfim. Mas se desgasta, não corre-se o risco de um osso encostar no outro osso e raspar ali? Tem toda e ali razão, a dor não pode ser mais lancinante ali, doutora? Sim, quando a gente está nesse grau avançado de artrose, sim, isso pode acontecer, acontece, e a dor ela é muito importante, causando até limitação de movimento, mecanicamente, porque às vezes trava mesmo, há um travamento. Imagina, pessoal, aqui é o menisco, é a cartilagem do joelho, tá? Se a gente eventualmente tira ela, o que eu tenho aqui para proteger? Osso com osso. Osso com osso, e vai doer. E eu posso até ter esse travamento, porque ele ajuda a deslizar também, né? Essa parte de deslizamento. E tem gente que já perdeu tudo, doutora? Já. Uau! Infelizmente, sim. E aí é quando a gente entra para indicar cirurgia, ali, né? Doutora, tem uma animação ali, ó. O que é isso ali? É um... Osteófito? É um osteófito ali? Não, esse não. É que eu gostei da palavra, doutora. A gente vai usá-la de novo, prometo. A gente tem o osso, o fêmur, né? Os ossos aqui da perna, a patela, que é o ossinho, esse ossinho aqui da frente que está recoberto.
aquele espaço que deu a luzinha deveria ter a cartilagem, né? O menisco, que a gente chama. Tem o menisco medial, o menisco lateral. E ele não tá. Então, essa luzinha é uma luzinha que deve estar apontando que está doendo. Ok. Tá bom? Ali, doutora, o que se faz ali a partir desse momento? Ou seja, coloca uma cartilagem sintética ou a pessoa tem que fazer uma prótese total ali? Então, excelente pergunta. Depende do nível desse desgaste. Por isso que às vezes a gente precisa da ressonância ou um próprio raio-x a gente consegue ver, mas para avaliar mais parte mole, por exemplo, menisco, essa parte, a gente precisa da ressonância. E aí, geralmente são os colegas especialistas, os ortopedistas especialistas em joelho, que vão avaliar esse grau de degeneração para falar assim, não, agora a gente precisa para uma prótese total do joelho. Às vezes a gente precisa, fazendo um ácido hialurônico, que fique claro que ácido hialurônico não é modismo. Tá? É tratamento. É um tratamento, ele tem embasamento científico. Eu não vou parar a progressão da minha artrose. Mas a analogia que eu faço para os pacientes é assim, eu tenho um portão em casa, ele não está grande coisa. Ele está um pouco enferrujado, ele está emperrando para abrir. Eu não vou poder trocar. Por diversos motivos, eu não tenho dinheiro, ou eu não quero, ou não precisa. É de estimação. É de estimação, é de família. O que eu faço? Eu coloco um óleo, um lubrificante para, pelo menos, ele funcionar melhor, que é a mesma ideia do ácido hialurônico. É um infiltrado. Um infiltrado. A gente joga o ácido hialurônico e eu consigo ter mais mobilidade ter mais lubrificação. De 3 a 6 meses a gente funciona bem, então não pode fazer de novo. É muito seguro. Até conseguir às vezes o paciente fica tão bem, eu consigo, fazendo ácido hialurônico, eu consigo voltar com o paciente, por exemplo, para fisioterapia. Depois a gente vai falar disso bastante, né? Então eu consigo reabilitar melhor, melhorar a musculatura e etc. desse joelho. E eu consigo trazer mais qualidade de vida para esse paciente. Doutora Mariana, as pessoas já estão interagindo conosco, já estão mandando perguntas. O tema é muito importante, como essa pergunta que vai chegar agora, aqui o Sidney Nascimento, de Ubá, Minas Gerais. Boa tarde, Sidney, Deus te abençoe. Bem-vindo ao Saúde e Fé, você representa Ubá, Minas Gerais. Oi, eu tenho um amigo que fez uma cirurgia para a artrose no joelho. Vale a pena fazer cirurgia? Pergunta o Sidney, doutora. Sidney, excelente pergunta. Boa tarde para você. A depender do caso, como a gente acabou de falar, né, Frei? Vale a pena. A cirurgia, eu falo que a cirurgia, ela é indicada, quando bem indicada, ela é maravilhosa. Mas a gente precisa saber que a gente tem passos antes da cirurgia para a gente fazer. Tem fisioterapia, tem remédio para tomar, tem ácido hialurônico, fazer de tudo. Né? Precisou, o resultado é incrível. Os resultados, quando bem indicada a cirurgia, são muito bons. Primeiro vai se preconizar todo um tratamento conservador para evitar a cirurgia. Evitar, mas sendo necessário, eu passou uma vida inteira, não me cuidei. Doutora Mariana, eu posso fazer uma pergunta bem capciosa, assim? Vamos lá. Essa cirurgia, né, fica por conta do meu bolso? Ou o sistema de saúde também pode fazer para mim? Tem muita cirurgia de prótese total, de joelho, quadril e que o SUS banca. Que o SUS banca. Claro que como a demanda é muito alta, às vezes há uma espera. Mas é até legal para esses pacientes que estão na espera, a gente consegue fazer esse tratamento conservador. A gente faz bloqueios para tratar a dor, agora eu vou puxar para o meu lado, né? Como o paciente tem uma dor de artrose, mais focado na artrose, artrite, a gente consegue fazer também alguns bloqueios. Eu tenho muita dor, vamos continuar falando do joelho, mas isso cabe para todas as articulações. Para ombro, quadril, cotovelo, tornozelo. O punho. Exato. Encaixa, mas assim, o joelho ele é mais ilustrativo, né? Eu tenho uma dor no joelho importante, então eu consigo fazer bloqueio do nervo que é responsável pela sensibilidade desse joelho. Então eu consigo tirar a dor, eu não estou tratando. Bloqueio não é tirar o nervo, tratar o nervo, fazer é colocar uma injeçãozinha ao redor desse nervo. Uma anestesia, né? Com anestésico. Quando a dor chega até ali, termina ali. E aí eu consigo modular essa resposta, então fica bem interessante. Agora, doutora Mariana, eu tenho um monte de perguntas, vou fazendo tudo aqui. Vamos lá. E você também no Sacado tem pergunta, pode escrever para a gente, aí vai ser uma
pode interagir conosco aqui. Agora, isso, a artrite e a artrose, né? É doença é consequência da nossa idade que vai avançando, o nosso osso vai ficando mais poroso, mais fraco, a gente não se alimenta bem, não tem qualidade de vida, não faz exercício, enfim. Isso é consequência da genética, da idade, ou pode aparecer, por exemplo, uma criança ou um adolescente? Vamos lá. A artrose tem muito mais a ver com tudo isso que o senhor falou. Tá. Idade. A idade avançada, por ser uma degeneração, nós não estamos livres do envelhecimento. Tá. Graças a Deus a gente está envelhecendo mais, a gente está vivendo mais, mas alguma continha em relação a isso a gente vai pagar. Exato. Então, essa degeneração, a gente vai perder colágeno, a gente vai perder um pouco de massa muscular. A partir dos 50 anos, Frei, a gente perde de 1 a 2% de massa muscular por ano. Academia. Atenção, cinquentões. Academia. Né? Eu falo que o jovem pode fazer musculação, os 50 a mais tem que fazer. Tem que fazer, não tem desculpa. Mas voltando. Então, essa parte de sedentarismo, de muitas pessoas, a obesidade, que a gente tá vendo uma epidemia, exato. Obesidade, tabagismo está muito ligado com o processo de degeneração, aumentar essa degeneração. Então, a gente tá assim, má alimentação e etc. Está ligado mais com a artrose. As artrites, quando a gente fala artrite, eu queria só explicar isso para o pessoal de casa, que é importante. A artrite, a gente usa o termo geral, né, como a inflamação da articulação. Quando a gente geralmente fala de artrite, a gente usa sinônimo de artrite reumatoide, tá? Mas a gente tem vários outros tipos de artrites. Tem a gotosa, psoriática, a idiopática da infância. Cada um vem de uma fonte, de uma origem. Um monte de tipos. Quando a gente está falando aqui, geralmente a gente está se remetendo à artrite reumatoide. E que a causa dela é autoimune. Entendi. Vamos traduzir. O que é uma doença autoimune, o pessoal de casa entender. Doença autoimune é quando o nosso próprio sistema de defesa, quando a gente fica resfriado, quando a gente bate, se machuca, o nosso sistema de defesa vai lá para ajudar a gente, para combater aquele vírus, aquela bactéria, ou ajudar a regenerar aquele tecido. Exato. Quando eu tenho uma doença como artrite reumatoide, por exemplo, é um problema da sinalização do meu sistema imunológico que ele vai achar que a minha articulação é alguma coisa do mal. E ele vai vai combater aquela articulação. Os soldadinhos que lutam entre si. Exato, né? Eles deram uma bagunçadinha ali em algum sinal, então eu ataco a minha articulação. Entendi. Então a gente chama de doença autoimune. Mas é aquela pergunta assim, também adolescente pode ter, criança pode ter? Pode ter. É menos comum, mas pode ter. Entendi. Pode ter, sim. Interessante que a doutora falou a questão da obesidade, né, cigarro, né, ou seja, o tabagismo, etc., que prejudica, né? Aí, doutora, né? Chegou uma pergunta de prevenção, não chegou, diretora? Chegou uma pergunta aqui. Isso estava chegando assim. Mas enquanto a gente está colocando a pergunta do nosso telespectador, doutora, aí é artrite. É uma doença inflamatória, né? Inflamatória. Aí eu sei que eu tenho lá na minha caixinha, no quartinho, no espelhinho, aquele monte de remédio anti-inflamatórios. Eu posso chegar lá e tomar de qualquer jeito? Não deve, né? Graças a Deus, o pessoal acho que já está entendendo que a automedicação, antes tinha mais propaganda na TV de remédio, agora não tem mais, mas assim, a automedicação, ela é sempre muito perigosa. Ainda mais no Brasil, que a gente tem mais facilidade de ter o acesso à medicação. Analgésicos anti-inflamatórios são maravilhosos. Eles ajudam, eles tiram a dor. Momentaneamente, tive uma torção no pé, machuquei, posso tomar, não é proibido. A gente sabe que facilita, a gente está correndo, eu não vou ao médico no pronto atendimento porque torci o pé, eu sei que vai sarar. Mas se tem uma dor, voltando lá para a classificação das dores, lembra daquele nosso programa? Sim. Então, você está passando de mais de 1 mês a 3 meses com essa dor e precisa todo dia, toda semana, 2, 3 vezes na semana, tomar um analgésico, tomar um anti-inflamatório e essa articulação está inchada, está doendo, estou acordando com dor e não melhora, a gente tem que
se ligar que precisa procurar um especialista. De algo a mais, o excesso de anti-inflamatório também pode ter consequências, rim, fígado e por aí vai, né? Vai pro beleléu. Doutora Sandra de Souza, chegou a pergunta, ela que é de Aracaju, lá no Sergipe. Boa tarde, Sandra, bem-vinda ao nosso Saúde e Fé, Deus te abençoe, viu? Eu ouvi falar que a alimentação influencia na artrite. Quais alimentos eu devo evitar? Pergunta a Sandra. Nossa, Sandra, que legal. Boa tarde, Sandra, vamos lá. A gente sabe que a gente tem que comer bem, a gente fala desde para as crianças que tem que comer legumes, verduras, os vegetais, as frutas, bastante hidratação. Isso a gente já sabe. O que a gente tem que evitar? A gente sabe que os alimentos que têm a capacidade de aumentar a inflamação no nosso corpo são os carboidratos simples, né? Gorduras. Isso aumenta, deixa a nossa célula inflamada. Ela fica mais irritada. Então, o carboidrato simples, a gente joga isso junto com o açúcar, né? Lógico que a gente sabe que tem o açúcar puro, que a gente vai acabar consumindo, ou num cafezinho, ou numa torta, ou num bolo, num doce, um belo doce de leite, né? Mas assim... Não dá dica, doutora. Não, né? É melhor não dar ideia. O pessoal de sábado à tarde, né? Exato, Mas vamos lá. A gente sabe que os açúcares, carboidratos simples e gorduras, a gente tem que tentar evitar, não adianta. A pessoa que sabidamente já tem essa artrite, a gente tem que ajudar o nosso corpo. Exato, o nosso corpo já está produzindo anticorpos contra ele mesmo. Exato. Pela característica da inflamação. A gente vai lá e é como jogar gasolina no fogo. A gente dá uma piorada naquela situação. Chegou mais uma pergunta, a gente quer, assim, com carinho, com respeito a você que participa, que interage conosco. Claro que aqui você tem vez, aqui você tem voz, viu? A Elita Baesso Lessa, de Brasília, lá no Distrito Federal. Boa tarde, Elita. Eu vi na internet que a vitamina D é boa para artrite. É verdade? Devo tomar algum suplemento? Eu queria aproveitar a pergunta da Elita, que é justamente isso. Além, ela falou vitamina D. Mas a minha pergunta que eu ia fazer logo em seguida era justamente isso. A doutora falou assim, o nosso colágeno está indo embora. Mas eu estou vendo uma propaganda enorme, compre isso, porque isso aqui tem colágeno. Gente, você que tem artrite e artrose, compre colágeno, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Que orientação a doutora daria nesse caso? Vitamina D que eu posso comprar e tomar e os colágenos aí em forma de cápsula, etc. Certo, vamos orientar lá. A gente. Vamos fazer um resuminho, tá? Elita, muito legal a sua pergunta. Respondendo diretamente, vitamina D é bom, pode tomar. Mas vamos voltar no começo. O que a gente sabe da artrite? É uma inflamação. Primeiro eu tenho que comer bem, eu tenho que dormir bem, eu tenho que eliminar peso caso eu tenho excesso de peso, seja com obesidade. Eu tenho que parar de fumar primeiro. Eu tenho que fazer uma boa fisioterapia. Eu tenho que ir regularmente no meu médico, ou no meu médico da dor, ou no meu reumato, ou alguns ortopedistas também manejam bem essa questão da artrite. Se eu não fizer isso... A lição de casa? Eu tenho que fazer a lição de casa. Aí sim, eu posso lançar mão de vitamina D, que a gente sabe que é comprovado, que ajuda bastante na artrite. Alguns suplementos como selênio também é bem interessante. O próprio colágeno, alguns tipos de colágeno, a gente pode sim agregar ao tratamento do paciente. Mas sabe, Frei, a gente tem que entender que não existe uma fórmula milagrosa. A gente vai ter que fazer a nossa tarefa, como o senhor mesmo falou, tem que fazer a lição de casa. Não confiar só no externo. Exato, é muito mais fácil delegar as medicações, a solução pro remédio, suplementos, e esquecer que eu também tenho que fazer a minha parte. Não é culpar o paciente, não se trata disso, mas a gente é mais fácil a gente tomar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Gente, o papo está muito bom. Está aqui uma médica especialista em dor. A gente teve essa noção de artrite, artrose, o que é a diferença de uma e do outro. Mas a gente quer se livrar disso, a gente quer tratar isso, a gente quer se livrar dessa situação. Por isso que eu vou chamar o intervalo e na sequência a gente vai receber mais uma convidada, né? Uma fisioterapeuta. Então, como que a gente pode fazer algum exercício para livrar dessa artrite e artrose? Então, tudo isso e muito mais só para você aqui no Saúde e Fé, que vai para o intervalo e volta já, porque você merece.
Minha gente querida, eu prometi para você, estamos hoje conversando sobre artrite e artrose, a doutora Mariana Aquino já deu uma aula explicando as diferenças, enfim, mas eu prometi algo mais para você. O Saúde e Fé traz essa surpresa maravilhosa, que nós íamos trazer uma fisioterapeuta para ensinar aquele exercício que talvez a gente pode fazer em casa para aliviar essas dores. Está aqui conosco, então a gente recebe com muito carinho a Sara Alves, a nossa fisioterapeuta. Boa tarde, Sara, e bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Frei. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer muito grande estar passando um pouquinho da minha experiência, um pouquinho também da minha vivência clínica com os pacientes. E estar passando para vocês aí de casa, para vocês estarem fazendo com muita facilidade, um tempinho muito rápido. Não vai ter desculpa para não fazer, hein? Aliás, Sara, a doutora Mariana aqui falou assim, olha, Frei, pode perguntar tudo para a Sara, porque ela entende muito e ela falou um monte de problemas, assim, artrite, artrose, ou seja, não assustou, mas assim, então jogou tudo para a Sara. A Sara resolve, né? Então, né, o que a gente... A doutora Mariana falou assim que quando a gente acorda com artrite, dói, edema, inchaço, rigidez, enfim, tem solução? Isso? Sim. A gente costuma falar que tudo na vida a gente sempre consegue dar um jeitinho, né? Então, muitas das vezes a artrite, a artrose provoca deformidades ósseas, né? Edema e inflamação. Uma das estratégias, principalmente na parte da manhã, quando você vai se levantar e tem essas extremidades com mais edema, é fazer movimentação mesmo, ativa, né? Para você conseguir eliminar todo esse edema que está na região articular. Ajuda também, não só no edema, mas também a aumentar a lubrificação do líquido sinovial nessa articulação. Consequentemente também, ajuda você a ter mais movimentações na sua atividade de vida diária. Uma outra estratégia também, na parte da manhã, principalmente em dias frios, é usar luvas mais aquecidas, tá? Porque ajuda na circulação local também e ajuda também na eliminação desse edema. Dormir com ou usar de manhã? Usar de manhã. Evitar sentir frio, né? Okay. Se a gente tem artrite, o limiar da dor dele piora quando são os dias mais... Né? Enrijece mais ainda. Entendi. Então, é aquele famoso, leva uma blusinha que vai precisar. É o conselho da mãe? É conselho da mãe. Né? Agora, Sara, eu vou aproveitar bastante assim que você está aqui. Você falou da mão, mas tem gente que reclama do joelho, que dói, etc. O que a gente pode fazer para levantar da cama animado, disposto aí para ter um monte de atividades pela frente? Logo antes de se levantar, na própria cama, tem alguns movimentos que dá para ser feito, né? Como, por exemplo, dobrar, esticar o joelho, né? Fazer uma extensão e uma flexão de joelho. Porque o que acontece? A articulação ela fica mais rígida à noite, porque não tem movimentação, tá? Então, a gente produz líquido sinovial à noite, mas para a gente fazer essa movimentação é durante o dia. Então, antes de você se levantar, faz uma pequena movimentação, uns movimentos mais leves mesmo, sem impacto, de 8 a 10 repetições. Faz uma extensão e uma flexão de joelho, flexiona a perna, estica, flexiona, estica. Movimenta a articulação dos pés para cima, pés para baixo. Mesmo que sinta dor, aí que tem que fazer. Então, porque já é comprovado cientificamente que doenças degenerativas não pode ter, você não pode ficar sem fazer movimentos. Quanto mais você fica parado, você acelera a doença e piora o seu quadro. Então você tem que ter movimentos, por isso eu falei movimentos leves, movimentos sem impacto. Você já pode começar ao se levantar, antes de se levantar, ao amanhecer. Tem muita você gente já prepara seu corpo para o seu ritmo aí durante o dia. Os alongamentos também são importantes? Sim, os alongamentos são muito importantes, por quê? Porque a gente, através dos alongamentos, consegue ganhar uma mobilidade maior, né? A gente consegue espaçar um pouco mais a região articular, por quê? Com o processo degenerativo, essas articulações com inflamação, a gente começa a ter mais torque, né? Por exemplo, vou mencionar a cabeça do fêmur. Ela começa a ter mais contato com a região acetabular, consequentemente, diminui o espaço para essa lubrificação, tá? Então, se a gente deixa toda a região, estrutura mole, mais flexível, é mais fácil, concorda comigo, dessa região articular ficar um pouco mais afastada. Consequentemente, promove mais o líquido sinovial ali dentro, ele tem mais movimentação, consequentemente também diminui dor. Esse líquido sinovial é um lubrificante natural que a gente tem? Isso. Tem que ter. Senão, sem ele, como o menisco, o líquido sinovial, ele é como se fosse, sabe, aquela película de plástico? Ele é um espaço virtual, mas ali faz deslizar as articulações para ter essa qualidade. Então, o pessoal de casa não tem desculpa, tem que se mexer. Tá doendo?
vai doer mais ficar parado. Gostei dessa expressão, tem que se mexer. Ô, Sara, o que você pode oferecer pra gente? Assim, essa vareta que tá aí não é para espanta cachorro, não, né? Não é espanta cachorro. Isso aqui não, a gente usa, tá? No estúdio de Pilates, é um bastão, mas dá para substituir por um cabo de vassoura. Então, acho que todo mundo em casa tem um cabo de vassoura, né? Esse bastão a gente utiliza muito para movimentos de mãos, de pés, como a doutora falou, não tem como ficar parado, tá? Porque no começo, nos primeiros movimentos, é desconfortável, é diferente, né? Tudo que nos tira da zona de conforto, no começo a gente gera um certo bloqueio, mas depois a gente vê que um dos nossos remédios é o exercício, né? O movimento específico certinho para cada tipo de doença, né? Um movimento que não tenha nenhum impacto na região articular. Por exemplo, no bastão, eu consigo fazer um alongamento de toda a minha parede vertebral, de todo o meu eretor, que é um músculo que envolve toda a coluna vertebral, só com um simples bastão e uma cadeira. A gente vai sentando na frente. Sentado ou em pé? Sentado. É mais confortável, assim, dá para todos os públicos estar fazendo, né? Desde o idoso até a pessoa que está em casa ou no seu trabalho, para aí uns 15 minutinhos de lanche e dá para fazer esse alongamento, né? Então, a gente coloca o bastão à frente, abre bem a perna, as mãos à frente, desce bem a cabeça, soltando o ar, alonga bem esse corpo. Soltando o ar, levanta a cabeça e sobe. Contrai o abdômen. Isso, sempre puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Através da expiração, você faz essa contração do abdômen, tá? Inspira pelo nariz, soltou pela boca. Ok, que legal, gente. Inspira pelo nariz, soltou pela boca. Por quê? Movimentos de 8 a 10 vezes. Esse movimento, quando a gente desce o tronco, a gente alonga a musculatura, só que ao mesmo tempo a gente ganha um pequeno afastamento das vértebras. Só que para a gente fortalecer a musculatura paravertebral, não é qualquer movimento que a gente fortalece. Muito se fala de fortalecimento de eretor da coluna na academia, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque você pode acabar se lesionando mais, né? Acabar se machucando mais. Então, a musculatura paravertebral, ela é uma musculatura que ela é muito sensível. Então, a qualquer movimento que você faça de forma inadequada, você pode provocar um ponto gatilho, uma contratura e até mesmo vir provocar futuras lesões piores. Então, quando você faz esse deslizamento anterior, você alonga toda essa musculatura eretor da coluna paravertebral. Quando você faz a extensão de coluna, que você ergue a sua cabeça e vem subindo todo o seu tronco, abrindo a sua postura, você faz um fortalecimento isométrico, que é uma contração muscular sem gerar muita movimentação, tá? Sem gerar movimentação. Então, você faz o fortalecimento da musculatura paravertebral, que te mantém ereto e em pé, sem agredir a sua articulação. E é interessante porque faz isso, mesmo que a pessoa seja um pouco um abdômen avantajado. Mais protuso, como eu, que estou grávida. Mas dá para fazer, ou seja, não tem desculpa para não fazer. Não tem desculpa, né? Dá para fazer. A gente já faz uma abdução, né? Abre as duas pernas e fica o mais confortável. Vai até o seu limite. Eu sempre falo para os meus pacientes. Respeita o limite. A gente tem que respeitar nossas limitações, né? Então, vai até o seu limite. Conforme vai passando, os exercícios vão ficando mais fáceis. Aí a pessoa vai ganhando um pouco mais de amplitude de movimento, vai conseguindo fazer com mais outro. Queremos facilidade. Outro aí. Um outro exercício também, principalmente para, vou falar da artrite reumatoide agora, das mãos, devido às deformidades dos dedos, das regiões articulares, são os alongamentos na parte da manhã, tá? Que a gente faz toda uma abertura dos dedos. Uma mão você pode direcionar à frente, puxa, não adianta puxar só os dedos e não puxar o dedão, tá, gente? Vamos puxar aqui, ó. Todos os dedos para cima, segura de 30 a 45 segundos, relaxa, vem para baixo, isso. Terminou? Faz a movimentação ativa, não adianta só fletir, tá? Temos que fazer a extensão também, porque a flexão, devido à deformidade da artrite, o padrão, a tendência é fechar as mãos, né? Então, a gente tem que fechar e abrir, a gente tem que fortalecer essa musculatura aqui, ó, posterior, que são os extensores dos dedos, que são muito importantes para evitar também deformidade. Abre, fecha rápido, abre, fecha rápido. Abre e fecha rápido. Ajuda também a eliminar o edema. Um outro movimento também é a abdução dos dedos.
tá? E a adução, a abdução dos dedos e a adução. São movimentos bem facinhos de fazer, que dá para fazer em casa, dá para fazer no trabalho, em qualquer lugar que você esteja. Uma outra coisa também que dá pra gente se fazer com os pés. Por que eu falo muito dos pés? Ninguém dá importância para os pés, né, gente? Só que a gente, quando cresce, né, desde bebê, os primeiros músculos que a gente ativa, né, para a gente conseguir realizar a marcha de sentado para de pé, são os flexores dos dedos dos pés. Então a gente tem que cuidar dos nossos pés, tá? Com uma toalhinha, ó, uma toalhinha simples, tá? Coloca o pé em cima da toalha, faz uma flexão dos dedos dos pés, ó, e uma extensão, mesma coisa que é nos dedos das mãos. Okay. Uma flexão e uma extensão, tá? Segura na flexão, ó, dá até para levantar também a toalhinha, porque a gente também consegue fortalecer toda essa região de fáscia. Não sei, também tem uma outra doença que é associada, que não vem ao caso, que é as fascites plantares, né? Muito acometida também em todos os processos inflamatórios. Então, a gente consegue tratá-la também. É bem legal. Um alongamento que dá para fazer para essa região, dá para se fazer deitado e dá para se fazer sentado. É esse aqui, ó, que aqui a gente consegue alongar todos os músculos flexores dos dedos dos pés e o tríceps sural, que são os músculos da panturrilha também. Também conhecida, o famoso esporão de calcânio, é um dos exercícios também que dá para tratar, tá? Então a gente alonga, segura bem. Não precisa levantar, só segura ali. Não, o joelho estendido, tá? Okay. O joelho bem esticadinho. Alonga bem. E depois faz uma força para baixo, ó, com os dedos para baixo. Como eu falei, não adianta a gente fortalecer uma musculatura e esquecer da outra. Vamos alongar, então, os flexores dos dedos dos pés, mas ao mesmo tempo vamos fortalecê-lo, tá? Ó, movimento simples de alongamento e fortalecimento junto. Fácil, fácil, fácil. Facinho de fazer. Eu tô vendo aqui, não é bocha, não. A gente não vai jogar bocha, são bolas aí também. É mais, Isso, são bolinhas. Essas bolinhas, o que a gente consegue fazer? O paciente, quando tem muita deformidade óssea, ele não gosta muito de fazer muitos movimentos, principalmente idoso, né? Justamente por ter dor, às vezes tem muitos anos que está sofrendo com dor, então a gente passa movimentos um pouco mais lúdicos. Pode-se fazer com qualquer bolinha, até bolinha, quem tem animalzinho em casa e tem aquelas bolinhas de cachorro, também dá para utilizar, tá? Isso aqui também serve para relaxar a musculatura, fazer uma massagem também e ajudar também na eliminação do edema, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai movimentar a bolinha para frente, apertou, voltou, fez a extensão dos dedos, tá? Porque aqui eu não movimento só a minha articulação dos dedos da mão, eu também movimento a minha articulação do punho e cotovelo. Com certeza, então eu consigo associar mão, punho, cotovelo e um pouquinho também da articulação do ombro, tá? Então sentadinho, mãos à frente, apertei e fiz um fortalecimento dos flexores dos dedos das mãos, com os dedos um pouquinho abduzidos, tá? Um pouquinho abertos. Voltei, articulação do punho, abri os dedos, tá? E ele é bem confortável, é gostoso de estar fazendo, tá? E fácil também, né? E fácil de fazer. São movimentos fáceis. Agora, melhor período de manhã, à tarde, à noite para fazer isso? O ideal, quando o paciente tem rigidez articular já no período da manhã, ele já começar com essa prática. O interessante, ele adquirir isso para a vida dele. Ele fazer, se possível, 2 vezes por dia, tá? Se não possível, pelo menos 1 vez por dia. Então, dá preferência, eu falo assim, que o melhor exercício é aquele que você faz, né? E o melhor horário é aquele que você consegue fazer, que você se compromete a fazer. Então, se for de manhã, à tarde ou à noite, o que você consegue se comprometer a estar realizando todos os dias. Doutora Mariana, valeu a sua dica de trazer a Sara, né? Não, eu avisei. Coloquei a nossa especialista, né? Eu queria ter mais tempo, gente. Eu queria ter mais tempo. Até o nosso. Eu queria ter mais tempo para ficar com vocês aqui, porque acho que é tanta coisa bonita que a gente pode aprender e colocar em prática, né? Promete que vocês não vão demorar muito para voltar? Promete? Eu prometo. Promete, Sara, né? Sara, quem é que tá vindo aí? Então, não tem nome ainda. Não tem nome. Tá entre Miguel e Daniel. Então é Miguel. Né? Miguel e Daniel. Mas é um menininho, 8 meses já. Assim. Então, seja o Miguel Muito obrigada. E o Daniel,
Que seja realmente assim uma gestação maravilhosa, Obrigada. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora Aparecida e São José te acompanhe nesse momento muito especial e que essa criança tão esperada, tão amada, possa vir para iluminar um pouquinho nosso mundo, que a gente precisa desses anjinhos de Deus, viu? Obrigada. Obrigado. Deus abençoe. Doutora, obrigado de coração. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez para explicar para o pessoal de casa, para viver melhor, com mais saúde, com mais qualidade de vida. Muito legal estar aqui. Missão de casa se mexer. Tem que se Missão mexer. de casa se mexer. Tem com que certeza, se mexer. Com certeza. Obrigado, não pode ficar parado. Né? Gente, o contato tanto da doutora Mariana quanto da Sara estão aparecendo na tela para você com muito carinho. E a gente, claro, a gente aprendeu aqui a parte fisiológica da coisa, né? Mas a gente também precisa fortalecer o lado espiritual. Chegou o nosso momento de oração. Pai Celestial, diante de Ti, trazemos os corações aflitos e os corpos debilitados dos enfermos. Pedimos com humildade que estenda as Tuas mãos curativas sobre eles, proporcionando-lhes não apenas saúde física, mas também fortaleza espiritual. Ajuda-os a encontrar em Ti a fonte de toda a cura e conforto. Que a esperança brilhe em seus corações, mesmo nos momentos de maior provação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que maravilha, gente. Quanta beleza, quanta maravilha quando a gente aprende a cuidar mais e melhor da nossa saúde, viu? Queria convidar você agora, encerrando esse programa, para colocar aquela água naquele copo. Vamos invocar uma bênção especial nesse sábado à tarde, preparando o domingo para descansar, mas fazer um movimento também, viu? Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, que te apresentamos essa água tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la e purificá-la. E que ao tomarmos essa água, desça sobre cada filho, cada filha, em especial esses que nos acompanham, toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado pelo seu... Isso aqui eu vou repartir para as nossas convidadas de hoje, viu? Obrigado pelo seu carinho, a gente vai ficando por aqui, aproveite o final de semana, descanse, mas não descanse parado, né? Faça um movimento, uma caminhada, um alongamento, isso faz parte, viu, gente? E não esqueça também o seu compromisso espiritual de ir na sua comunidade, na sua paróquia, para participar de uma Santa Missa, viu? Que Deus abençoe, obrigado ao nosso super time e a gente se vê na semana que vem com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, bom final de semana!